Se você pediu um milagre financeiro, não foi por acaso que este vídeo apareceu para você. Essa é a resposta. Deus nunca se atrasa. Nós é que muitas vezes não reconhecemos quando Ele já liberou o que pedimos. Existe uma promessa que foi feita sobre a sua vida, e o dinheiro que você tanto espera não é apenas dinheiro. É a manifestação visível de um cuidado invisível. Nada do que você vê é apenas matéria. Tudo é consciência em movimento. Tudo começa no mundo espiritual e depois se torna realidade diante dos seus olhos. Talvez você tenha orado em silêncio. Talvez tenha chorado sem contar para ninguém. Talvez tenha dito apenas: Deus, eu preciso de um milagre. E Ele ouviu. E se hoje não fosse mais um vídeo? E se hoje fosse o dia em que você parasse de pedir e começasse a receber? Porque há um movimento acontecendo agora. Enquanto você me escuta, forças invisíveis estão se organizando ao seu favor. Portas que você não pode ver estão se abrindo. Caminhos estão sendo preparados. Conexões estão sendo alinhadas. E este momento é o momento em que você ativa isso conscientemente. Respire fundo. Sinta isso, o alívio, a provisão, a certeza de que já foi feito. Hoje, você não veio buscar esperança. Você veio assumir uma promessa. Agora, escreva nos comentários, com fé, com intenção, como um decreto espiritual. Eu recebo o milagre financeiro que Deus já liberou. Não é um comentário, é um selo. É o momento em que sua mente, sua palavra e sua fé entram em alinhamento com a provisão divina. Toda vez que você declara, você cria. Toda vez que você reconhece, você permite que se manifeste. E no instante em que você escreve isso, algo começa a se mover. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender por que o seu milagre não está vindo. Ele já começou. Se você encontrou este vídeo, pare por um instante e sinta isso. Não foi por acaso. Existe uma inteligência maior guiando os seus passos há muito tempo. Mesmo quando você achou que estava perdido. Você não clicou aqui apenas por curiosidade. Sua alma reconheceu um chamado. Há uma oração que você fez. Talvez de joelhos, talvez dirigindo, talvez antes de dormir, com os olhos cheios de lágrimas. Uma oração que ninguém ouviu, mas Deus ouviu. E no mundo espiritual, onde não existe atraso, onde não existe limitação, onde tudo já é completo, a resposta foi liberada no mesmo instante. Porque o tempo de Deus não é o tempo do relógio. O tempo de Deus é consciência. Quando você se alinha, você acessa. Quando você reconhece, você recebe. O milagre não começa quando o dinheiro aparece na sua conta. O milagre começa quando algo muda dentro de você. Quando a ansiedade dá lugar à paz. Quando o medo dá lugar à certeza. Quando sem nenhuma prova externa você sente: está tudo bem, já foi cuidado. Isso é fé. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas interrompe o processo, porque olha para o mundo visível e esquece que tudo nasce primeiro no invisível. Toda provisão, toda oportunidade, todo recurso é criado primeiro no espiritual antes de tocar a matéria. E é por isso que este momento é sagrado, porque agora você não está apenas ouvindo palavras, você está sendo reposicionado. Reposicionado na consciência da promessa, reposicionado na frequência da provisão, reposicionado na identidade de alguém que foi ouvido. Sinta isso. Existe um cuidado sobre a sua vida. Existe um fluxo que nunca foi interrompido. Existe uma resposta que já está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não tenham visto. Você não está aqui para aprender algo novo. Você está aqui para lembrar. Lembrar que nunca esteve sozinho. Lembrar que sempre foi sustentado. Lembrar que há uma herança espiritual com o seu nome. E à medida que você relaxa, à medida que você solta a necessidade de controlar, você começa a perceber uma paz suave envolvendo o seu coração, uma presença,
uma certeza silenciosa, como se Deus estivesse dizendo agora: eu já preparei tudo. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai entender a lei espiritual que transforma o invisível em visível. E porque o milagre financeiro não é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa permitir. Existe uma lei que governa toda a manifestação, uma lei silenciosa, precisa, perfeita. A mesma lei que transforma sementes invisíveis em árvores gigantes é a lei que transforma pensamentos em realidade. E foi sobre isso que Florence Scovel Shinn ensinou durante toda a sua vida. O mundo externo é o reflexo do mundo interno. Nada chega até você por acaso. Tudo responde à consciência que você sustenta. A mente é o solo. A palavra é a semente. A emoção é a água. A fé é a luz do sol que faz tudo crescer. Perceba a profundidade disso. Não é o dinheiro que cria a sensação de segurança. É a sensação de segurança que cria o dinheiro. Não é a provisão que traz a paz. É a paz que abre o caminho para a provisão. Porque você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que reconhece como seu. E talvez por muito tempo você tenha repetido: está difícil. Eu não consigo. O dinheiro nunca sobra. Sem perceber, você estava regando um solo de escassez. Mas hoje, neste exato momento, você está plantando uma nova consciência. E tudo começa com um sentimento, não com esforço, não com luta, mas com reconhecimento. Vamos fazer isso juntos agora. Respire fundo. Feche seus olhos por alguns segundos, se puder, e apenas sinta o alívio de saber que está tudo sendo cuidado, a leveza de não precisar mais se preocupar, a certeza de que a provisão já foi liberada. Sinta como se a resposta já tivesse chegado. Como se aquela notícia que você espera já tivesse sido dada. Como se o recurso que você precisa já estivesse disponível. Perceba o que acontece no seu corpo. Os ombros relaxam, o coração desacelera, a mente silencia. Isso é alinhamento. É aqui que o milagre começa a tomar forma. Porque quando você muda o seu estado interno, você muda a sua realidade externa. A vida não responde ao seu esforço. A vida responde à sua consciência. E existe uma verdade espiritual que precisa ecoar dentro de você agora. Você não está tentando criar prosperidade. Você está permitindo que ela se revele. A provisão não vem de fora. Ela flui através de você, a partir da fonte. E quanto mais você sustenta essa sensação de já é meu, já foi liberado, já está a caminho, mais rápido o invisível se torna visível. Guarde esta frase na sua alma. Eu não busco mais, eu reconheço. E ao reconhecer, eu recebo. Porque a mente que aceita ativa. A mente que confia materializa. E a mente alinhada com Deus vive em provisão constante. Continue comigo, porque agora vamos curar a raiz mais profunda que bloqueou o fluxo financeiro na vida de tantas pessoas, a ideia equivocada sobre o próprio dinheiro. Durante muito tempo, ensinaram você a olhar para o dinheiro da maneira errada. Disseram que era difícil, que era sujo, que era pecado desejar, que era sinal de egoísmo prosperar, e sem perceber, toda vez que o dinheiro se aproximava, uma parte de você o afastava. Porque no seu inconsciente existia um conflito. Eu amo a Deus, então não posso amar a prosperidade. Eu quero ser espiritual, então não posso ter abundância. Mas ouça isso com a sua alma. Deus não é escassez. Deus é expansão. Deus é provisão. Deus é fonte inesgotável. O dinheiro, na sua essência mais pura, não é papel. É energia em movimento. É resposta. É instrumento. É o amor de Deus tomando forma prática na sua vida. É o recurso que paga suas contas. É o alimento na sua mesa. É o presente para quem você ama. É a semente que você planta na vida de outras pessoas. O dinheiro não é o problema. A consciência de separação é. E é aqui que acontece a cura. Você não precisa mais escolher entre ser espiritual e viver em abundância. Porque a verdadeira espiritualidade
reconhece a provisão como direito divino. Como ensinava Florence Scovel Shinn, a provisão divina é sempre imediata e inesgotável quando confiamos na lei. Respire fundo e solte agora, mentalmente, toda a ideia antiga de luta, toda a culpa por querer uma vida melhor, toda a vergonha de desejar prosperar, todo o medo de ter e perder. Isso não pertence a você. Você não pede ao Pai aquilo que já foi prometido. Você apenas aceita. Aceita que viver bem é parte do plano. Aceita que ter recursos é parte da missão. Aceita que prosperar permite que você abençoe o mundo. Porque existe algo poderoso que precisa ser entendido. Quanto mais você recebe em alinhamento com Deus, mais você se torna um canal de bênçãos. O dinheiro, quando vem pela consciência da fonte, não aprisiona. Ele liberta. Liberta você do medo. Liberta sua família da preocupação. Liberta o seu tempo para viver o propósito. Agora sinta isso. Imagine o dinheiro chegando até você, sem peso, sem culpa, sem esforço, como um fluxo natural, como algo que reconhece o caminho de volta para casa. Porque a abundância sempre soube onde você está. Repita silenciosamente dentro de você: o dinheiro é a provisão divina em ação na minha vida. Eu aceito receber sem culpa, sem medo e sem resistência. Eu sou um canal puro para a prosperidade de Deus. Perceba a paz que começa a nascer. Perceba como a resistência começa a desaparecer. Perceba como, pela primeira vez, prosperar parece algo natural, possível, espiritual. E quando essa cura acontece, você fica pronto para lembrar de quem você realmente é. Não alguém tentando sobreviver, mas alguém que carrega uma herança divina. E é exatamente isso que vamos ativar agora. Agora, nós tocamos o ponto mais importante de toda a jornada. Porque não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre identidade. Enquanto você se enxergar como alguém tentando prosperar, lutando para vencer, correndo atrás da provisão, você continuará vivendo como um pedinte espiritual diante de um reino que sempre foi seu. Mas existe uma verdade que muda tudo. Você não é alguém tentando ter acesso à abundância. Você é um herdeiro lembrando da sua herança. Respire fundo e ouça isso com o coração aberto. Você é sustentado pela mesma fonte que sustenta o universo. O mesmo poder que faz o sol nascer todos os dias, que faz o coração bater sem que você peça, que faz a vida florescer em lugares improváveis. É o poder que cuida de você. Você não está separado dessa fonte. Você é um com ela. Como ensinava Florence Scovel Shinn, o homem precisa declarar sua identidade divina para que a manifestação aconteça. Não como alguém implorando, mas como alguém que reconhece. Então, sinta isso agora. Não é sobre se tornar digno. É sobre aceitar que você sempre foi. Toda a luta que você viveu até hoje não foi falta de merecimento. Foi apenas esquecimento. Esquecimento de quem você é. Mas neste momento, algo está sendo restaurado dentro de você. Você não é a escassez que te ensinaram. Você não é as dívidas que apareceram. Você não é os nãos que recebeu. Você não é os atrasos que enfrentou. Você é filho da provisão. Você é a expressão da abundância divina. Você é alguém que carrega um direito espiritual de viver suprido. Deixe essas declarações entrarem na sua consciência. Não apenas como palavras, mas como realidade. Eu sou sustentado pela fonte infinita. Eu sou cuidado por Deus em todos os detalhes. A provisão me pertence por direito divino. Tudo o que preciso já está a caminho. Sinta o que acontece no seu peito quando você afirma isso. Existe uma força, uma dignidade espiritual, uma paz que não depende de números na conta. Isso é alinhamento com sua verdadeira identidade. E quando você se posiciona como herdeiro, você para de correr atrás e começa a atrair naturalmente. Porque herança não se conquista, herança se aceita. E talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso dessa forma. Deus não está decidindo se vai te abençoar. Ele já decidiu. A provisão não é um prêmio,
É parte do relacionamento, é cuidado, é amor em forma visível. E neste instante, enquanto você respira mais profundamente, enquanto seu coração se acalma, uma nova identidade está sendo ativada. A identidade de alguém que não vive mais esperando o milagre, mas vive sabendo que ele já faz parte da sua realidade espiritual. E quando essa identidade desperta, o mundo começa a responder. Circunstâncias se reorganizam, portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias são liberadas, não por esforço, mas por reconhecimento. Guarde isso na sua alma. Eu não busco mais a provisão, eu vivo a partir dela, porque agora você está pronto para entrar no momento mais poderoso desta experiência. O momento em que o milagre deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma realidade em movimento. E ele começa no instante em que você reconhece. Existe um momento em que o invisível começa a tocar o visível, e esse momento não está no futuro, ele está acontecendo agora. Enquanto você me escuta, movimentos estão sendo feitos no mundo espiritual. Portas que pareciam fechadas estão sendo destrancadas. Pessoas estão sendo direcionadas. Oportunidades estão sendo preparadas. Recursos estão encontrando o caminho até você. Não porque você lutou mais, mas porque você reconheceu. Sinta isso. Você foi guiado até aqui. Entre milhões de vídeos, entre milhares de distrações, algo dentro de você disse: assista. Isso é alinhamento. Isso é resposta. Isso é o milagre começando a se manifestar na sua consciência. Talvez você tenha percebido, você não conseguiu sair deste vídeo. Existe uma paz diferente no seu coração agora. Uma sensação de que, dessa vez, é real. Esse é o sinal. Quando o milagre é liberado no espiritual, a primeira coisa que acontece não é o dinheiro aparecer, é a paz chegar. Porque a paz é a assinatura de Deus dizendo, está feito. Como ensinava Florence Scovel Shinn, o sentimento de certeza é o nascimento da manifestação. E é isso que está acontecendo aqui. Respire fundo, perceba o seu corpo agora. Existe mais leveza, existe menos resistência, existe uma esperança tranquila, não ansiosa. Isso não é emoção. Isso é alinhamento com a realidade espiritual, onde sua provisão já existe, sua resposta já foi enviada, seu caminho já foi aberto. Imagine, sem esforço, que neste exato instante, alguém está falando seu nome em um lugar que você nem imagina. Uma solução está sendo criada. Uma ideia está sendo formada. Um sim está se aproximando de você. Porque o milagre não é um evento. O milagre é um movimento. E ele começa no momento em que você reconhece. Já foi liberado. Diga isso dentro de você agora. Meu milagre financeiro já está em movimento. Mais uma vez, meu milagre financeiro já está em movimento. Sinta a verdade dessa frase atravessando sua mente, descendo para o seu coração, ancorando no seu corpo. Não existe mais espera, existe preparação. Não existe mais dúvida, existe confirmação. E quanto mais você permanece neste estado, mais rápido o mundo externo começa a refletir o que já aconteceu no espiritual. Porque o tempo entre o invisível e o visível diminui quando não há resistência. E neste momento, você não está resistindo. Você está permitindo. Você está concordando com Deus. Você está dizendo, eu aceito. E quando você aceita, o fluxo começa. Prepare o seu coração. Porque agora nós vamos entrar na experiência onde você não apenas entende, você vê, você sente, você vive o seu milagre acontecendo dentro de você. A visualização onde a provisão se torna real na sua consciência e tudo começa a se materializar. Agora, se você puder, feche os olhos. Este não é um exercício de imaginação. É um alinhamento com a realidade espiritual onde tudo já está pronto. Respire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e solte lentamente pela boca.
Mais uma vez, inspirando a paz, soltando toda a preocupação. Sinta o seu corpo relaxando. Sua testa relaxa. Seu maxilar relaxa. Seus ombros relaxam. Seu coração desacelera. E enquanto você respira, imagine uma luz suave descendo do alto. Uma luz dourada, viva, amorosa. Ela toca o topo da sua cabeça e começa a envolver todo o seu corpo. Essa luz é a presença da fonte. É a provisão divina. É Deus dizendo: eu estou cuidando de tudo. Sinta essa luz passando pelo seu peito, levando embora o medo, curando toda a memória de escassez, dissolvendo toda a ansiedade financeira. Agora, diante de você, surge uma tela de luz, e nessa tela você vê a sua vida resolvida. Veja a sua conta bancária, veja os números, veja as dívidas sendo pagas, uma por uma. Sinta o alívio, sinta a liberdade, sinta a respiração profunda de quem não deve mais nada. Agora veja, uma mensagem chegando, uma oportunidade inesperada, um recurso que vem no tempo perfeito, um caminho que se abre sem esforço. Perceba onde você está, perceba como você está. Você está em paz, você está seguro, você está sorrindo, um sorriso leve, verdadeiro, talvez até com lágrimas nos olhos, lágrimas de gratidão. Agora veja algo ainda mais poderoso, você abençoando outras pessoas, ajudando sua família, oferecendo um presente, contribuindo com alegria, sendo resposta na vida de alguém, porque a provisão que chega até você transborda. E enquanto você vê essa cena, sinta, não pense, sinta a leveza, a segurança, a gratidão, a certeza de que já aconteceu. Deixe essa emoção crescer dentro do seu peito, porque, como ensinava Florence Scovel Shinn, o sentimento é o segredo da manifestação. E neste momento, você não está desejando, você está vivendo. Você não está esperando, você está experimentando. Diga mentalmente: obrigado, Pai, porque já está feito. Eu aceito a provisão perfeita na minha vida. Eu vivo sob a graça e não sob o esforço. Permaneça por alguns segundos nessa cena. Agora, deixe a imagem suavemente se dissolver. Mas leve com você a sensação. Porque essa sensação é a nova realidade sendo impressa na sua consciência. Respire fundo novamente. E quando estiver pronto, abra os olhos. Perceba, algo mudou. Existe uma paz. Existe uma certeza silenciosa. Isso não foi apenas uma visualização. Foi um encontro com a sua realidade espiritual. E agora, com a mente alinhada, com o coração aberto, com o sentimento ativado, nós vamos selar isso com o decreto mais poderoso de todo este vídeo, a oração de recebimento do seu milagre financeiro. Agora, nós entramos no momento do selamento. Não é uma oração para pedir, é uma oração para receber. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Sinta a sua respiração. Sinta a presença que está aqui. E repita, em voz alta ou dentro de você, com fé, com consciência, com entrega. Pai, fonte infinita de toda provisão, presença que nunca falha. Eu reconheço que Tu és a minha riqueza imediata e inesgotável. Eu não busco fora, porque tudo flui de Ti para mim e através de mim. Eu sou Teu filho próspero. Eu sou sustentado pela Tua abundância. Eu sou cuidado em todos os detalhes da minha vida. Sinta o peso dessas palavras sendo dissolvido em luz. Eu aceito agora o milagre financeiro que já foi preparado para mim. Eu aceito as portas que estão se abrindo. Eu aceito os caminhos que estão sendo alinhados. Eu aceito os recursos chegando no tempo perfeito. Respire. Como ensinava Florence Scovel Shinn, a palavra falada com fé é um comando criativo no mundo espiritual. Então declare: toda dívida é dissolvida na mente divina. Toda escassez é transformada em provisão. Toda preocupação é substituída por paz. Agora, com profunda gratidão. Obrigado, Pai, porque está feito. Diga novamente: está feito. Mais uma vez: está feito. Sinta. Não é esperança,
é certeza. Eu vivo sob a graça e não sob o esforço. Eu vivo na provisão constante. Eu vivo no fluxo perfeito do dar e receber. E agora, o selamento. O milagre financeiro se manifesta na minha vida de formas esperadas e inesperadas, sob a graça, de maneira perfeita, para o bem de todos os envolvidos. Assim é. Respire. Permita que essas palavras ecoem dentro de você. Permita que desçam da mente para o coração. Porque neste momento, não é mais um desejo, não é mais um pedido, é um decreto, é um acordo espiritual. É a sua consciência dizendo sim para aquilo que Deus já disse sim desde o início. Sinta a paz que chegou. Sinta a certeza. Sinta a presença. O milagre foi ativado e algo começou a se mover de forma irreversível. Prepare-se, porque agora nós vamos concluir esta experiência com a confirmação mais poderosa. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Perceba. Você não está sentindo a mesma coisa de quando começou este vídeo. Algo mudou, talvez de forma silenciosa, mas profundamente real. A ansiedade já não está mais no mesmo lugar. O peso diminuiu. Existe uma paz que não estava aqui antes. E essa paz é o primeiro sinal visível de que o milagre já começou. Porque quando Deus libera a resposta, Ele envia primeiro a certeza. As forças invisíveis já estão trabalhando ao seu favor. Caminhos estão sendo abertos, mesmo que você ainda não veja. Pessoas estão sendo alinhadas, mesmo que você ainda não conheça. Recursos estão sendo direcionados, mesmo que ainda não tenham chegado. Tudo já está em movimento. Não existe mais bloqueio espiritual. Não existe mais atraso. Existe apenas o intervalo divino entre o invisível e o visível. E esse intervalo está diminuindo. Você foi reposicionado. Sua mente foi alinhada. Seu coração foi ativado. Sua identidade foi restaurada. E a partir deste momento, você não volta mais para a antiga consciência de escassez. Porque agora você sabe. Você é sustentado. Você é guiado. Você é cuidado. Você é suprido. Guarde esta verdade dentro da sua alma. O milagre não está vindo. Ele já está a caminho. Antes deste ciclo terminar, você verá sinais. Pequenos no começo, quase imperceptíveis, mas eles virão para confirmar. Eu ouvi a sua oração. Talvez uma oportunidade inesperada. Talvez uma ideia que vai mudar tudo. Talvez um recurso que chega no momento exato. Quando isso acontecer, lembre-se deste instante. Porque foi aqui que você disse sim. Foi aqui que você aceitou. Foi aqui que o movimento começou na sua consciência. E por isso começou na sua realidade. Respire fundo. Sinta gratidão antecipada. Não pelo que vai acontecer, mas pelo que já está acontecendo. Você não termina este vídeo esperando um milagre. Você termina este vídeo vivendo dentro dele. E isso nunca mais será retirado de você. Chegamos ao final desta experiência, mas na verdade, este é o começo da sua nova realidade. Se esta mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu paz, se o seu coração queimou com essa verdade, então este é o seu momento de selar o milagre no mundo físico. Escreva agora nos comentários: o meu milagre financeiro já é realidade. Escreva com intenção, escreva com fé, escreva como quem assina um acordo espiritual. Porque quando você declara, você ancora. E toda vez que você voltar aqui e ler o que escreveu, vai lembrar. Foi aqui que tudo começou. Mai, e se este vídeo foi instrumento de Deus para falar com você hoje, este é o seu lugar de alinhamento diário. Inscreva-se no canal. Não como alguém que apenas acompanha vídeos, mas como alguém que decidiu viver todos os dias na consciência da provisão, na frequência da fé, na experiência da presença divina. Aqui, nós caminhamos juntos. Aqui, nós oramos juntos. Aqui, nós testemunhamos milagres. Ative o sino para que a próxima mensagem chegue até você no tempo perfeito, como esta chegou. E agora, o próximo passo da sua jornada. Não permita que essa consciência se perca.
Logo em seguida, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele foi preparado para aprofundar esse alinhamento, fortalecer sua fé, manter o fluxo da provisão em movimento. Essa não é apenas uma sequência de vídeos. É um caminho espiritual. Leve com você esta verdade final. Você não está mais esperando. Você está vivendo. Você não está mais pedindo. Você está recebendo. Você não está mais buscando o milagre. Você se tornou o lugar onde ele acontece. Nos vemos na próxima mensagem, onde novos níveis de provisão, paz e propósito continuarão se revelando na sua vida. Assim é.